Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez o nosso encontro semanal. Rádio e TV Fraternal, nesse momento junto com você, no nosso programa Mensageiro Fraterno. A nossa ideia aqui é produzirmos nesse instante um momento de reflexão, um momento de encontro consigo mesmo. Então, desta forma, eu convido você para que você entre em contato com o teu corpo, com tuas sensações, com teus sentimentos, esteja presente. Se você estiver passando nesse momento por um momento difícil, relaxe, acalme-se, pelo menos alguns instantes. Isso vai ajudar a encontrar saídas, a encontrar respostas. Isso, respire profundamente, esteja em paz, esteja consciente nesse momento sobre você. Respire profundamente e procure exercitar um pouco mais a sua atenção para o momento presente. Se alguma coisa te preocupa, se alguma coisa te move para prestar atenção, alguma ansiedade, algum medo, alguma sensação que não seja legal, procure tentar afastar isso brevemente, por alguns instantes, para que você tenha nesse momento a possibilidade de receber. Quando você apazigua o seu mundo interno, certamente você vai encontrar dentro de você recursos que antes você nem imaginava que eles poderiam estar aí. E nesse momento, baixando um pouco mais a nossa frequência de agitação, nós podemos até receber intuições importantes dos nossos amigos da espiritualidade, o teu anjo da guarda, daquele que te acompanha, os teus guias, os teus mentores, teus orientadores. Então, não importa o nome que você dê para aquele que te acompanha. O que importa é que, nesse momento, você vai dar abertura para poder receber algo que seja importante para você. Algo que você esteja precisando e seja realmente crucial para que você receba nesse momento. O nosso tema de hoje é o medo. E acredito que seja um tema que merece reflexão. É um tema atual, é um tema que realmente assim mexe com as pessoas. Então nós temos situações que nos remetem ao medo, que nos levam para o medo, nos levam para a insegurança. A partir do momento em que você sente que seu mundo, suas verdades, aquilo que realmente para você é considerado estável, a partir do momento que tudo isso é mexido, que de alguma forma você percebe que você não consegue controlar algumas variáveis da vida, isso pode gerar insegurança, isso pode gerar uma sensação de intimidação por conta do que acontece no mundo externo. Um exemplo é a pandemia, um exemplo é o Covid, um exemplo são as doenças de uma forma geral, é o câncer, é o Alzheimer, é o diabetes e assim por diante. Então as pessoas têm medo, mas elas não conhecem exatamente qual é o mecanismo que nos leva a ter esta ou aquela manifestação de um estado de saúde. Veja, eu não falo de doenças, é um estado de saúde que pode ser mais debilitado ou pode ser realmente mais elevado. Um estado de saúde mais elevado, você está bem, você tem as funções todas orgânicas otimizadas, o seu corpo funciona bem, está tudo caminhando muito bem. Isso é desejado, todo mundo quer isso. O estado de saúde com uma baixa energia, onde não existe talvez um equilíbrio orgânico, isso mostra alguma coisa que esteja acontecendo com você. Alguma coisa no seu campo emocional, no seu campo de vida, no seu campo vivencial. Então, nesse momento, acredito muito, de acordo com os meus estudos, a minha experiência, que muito daquilo que nós vivemos gera, de fato, sim, um reflexo no nosso organismo. Futuramente eu pretendo aprofundar muito mais esse assunto. Esse é um assunto complexo, um assunto muito interessante, que vale a pena compreendermos um pouco melhor sobre essa nossa dinâmica de como nós desenvolvemos doenças no nosso organismo. Isso depende exclusivamente de nós. Nesse momento, eu gostaria de me ater ao medo perante situações como essas que estão no mundo exterior. Então nós temos aí um mundo agressivo, nós temos aí um mundo que nos solicita algum tipo de atitude, algum tipo de ação. Nós temos aí um mundo que nos oferece oportunidades ao mesmo tempo que
nos transmite uma certa insegurança, mediante como as coisas estão acontecendo. Nesse momento, nós temos aí uma capacidade de podermos compreender muito bem a dinâmica da vida. Então, a dinâmica da vida qual é? Nós estamos aqui no processo de aprendizado, estamos aqui no processo de entendimento e compreensão sobre nós. Esse é o nosso grande papel na existência, de vencermos as nossas limitações, vencermos a nossa ignorância pelas experiências, buscando soluções. Quando a gente busca a solução de alguma situação que me incomoda, eu estou aprendendo sobre mim mesmo e você está aprendendo sobre você. Então perceba que isto já é um arrastamento, somos arrastados pela própria vida ao desenvolvimento, não tem como não evoluir. Qualquer problema que você tenha na sua vida, que você busque uma solução, você vai aprender alguma coisa diferente sobre essa situação, sobre essa experiência. E é assim que se dá, dentro do nosso processo de existência material, todas as nossas dinâmicas que acontecem conosco. Então, toda vez que você estiver enfrentando algo que você se propõe a aprender e a fazer diferente, você está aprendendo e você, depois de uma mínima experiência, ou de uma experiência, digamos assim, mais simples talvez, né? Resolver aí um problema de conta atrasada, por exemplo, que pode ser complexo até, porque eu não tive dinheiro, ou porque eu estou desempregado, ou porque eu esqueci de pagar a conta. Então, de acordo com a complexidade, por exemplo, se eu não tenho emprego, não pude pagar a conta, já é um pouco mais complexo, porque eu preciso do trabalho. Então, aí nós entramos em uma outra seara para a nossa discussão. Então, nesse momento, eu quero me ater ao ponto em que algumas coisas acontecem e que me transmitem insegurança, e transmite uma sensação de talvez me sentir atacado, de me sentir desprotegido, me sentir vulnerável perante alguma situação. Isso pode me gerar medo, pode me gerar dificuldades, pode me gerar uma série de coisas. E atentando à questão do sentimento, ou emoção que se chama medo, nós vamos perceber que nós reagimos a isso. Então, nós temos um aspecto de reação. A reação, que ela é instintiva, isto é emoção. A partir do momento em que eu elaboro alguma coisa e vejo um quadro e percebo algumas situações onde nessa minha avaliação eu tenho meus aspectos de percepção, de entendimento e compreensão, aí isso já são sentimentos. Então, sentimentos é uma espécie de interpretação daquilo que eu estou vivenciando. E dessa forma, nós temos aí alguns desafios importantes a serem realizados. E é nesse momento onde nós vamos trabalhar aqui. Quando nós temos um enfrentamento de situações novas, ou de dúvidas do futuro, ou de alguma coisa que nós não percebemos que nós não conseguimos manter o controle sobre algumas situações, e me sinto vulnerável ou atacado, seja o que for, como eu acabei de dizer, nós podemos gerar a sensação do medo. E o que é que pode nos ajudar a superar o medo? Então, assim, se eu vou buscar a solução do medo, buscando um abrigo, nesta busca por esse abrigo, eu posso me acomodar. Eu posso simplesmente, por exemplo, sei lá, fugir de alguma determinada situação para não ter um enfrentamento daquilo que eu precisaria fazer. Evidentemente, por exemplo, se a sua casa tem algum problema estrutural e ela corre o risco de cair, evidentemente você não vai ficar morando nessa casa, você vai precisar procurar algum outro lugar. Então, se você não pode, nesse momento, bancar com aluguel ou a compra de um outro lugar, você vai precisar pedir ajuda para alguém. Então, se você está fazendo aí um movimento de proteção de si mesmo, da sua vida, da sua saúde, dependendo das suas condições, aceitando sim a possibilidade de você receber ajuda. Isso não desmerece ninguém. Isso é um ponto muito importante. Você está fazendo o seu melhor. Agora, se você, nessa situação de um pouco mais de vulnerabilidade, você percebe que você tem alguns limites a serem superados, e aí aparece alguma dúvida, e você fala, puxa vida, eu acho que eu não vou conseguir. Aí o futuro se torna incerto, isso pode gerar um medo, e isso pode ser intransponível. Se você achar que você não consegue, se você achar que a experiência pode ser difícil, dolorosa, e você tentar evitar ao máximo problemas maiores acontecendo na sua vida.
Então veja, eu diria assim, o medo nos ajuda quando, por exemplo, assim, em não nos colocarmos em uma situação de risco. Você não vai atravessar a rua sem olhar para os lados. Você não vai certamente se colocar numa posição onde você eventualmente pode correr o risco de cair de uma altura elevada, onde você eventualmente pode correr o risco de sofrer um determinado tipo de acidente. Então você vai tomar as suas precauções. Então quando você se precaver em relação a possíveis acidentes ou manter a sua própria segurança, você não está com medo, você está sendo precavida, né, mediante as situações que estão à sua frente. Então isso faz parte da nossa proteção de nós mesmos. Aí ok, isso não é medo, isso é precaução, apenas isso. Agora o medo é quando eu não faço nada, quando eu não saio da rua, quando eu tenho medo, não vou sair na rua, vai acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa, assalto, roubo, né, sequestro, acidente. Então tudo isso, as pessoas podem ficar tão amedrontadas que elas não saem. Só que o problema é que quando nós estamos nesse estado, nós estamos vibrando nessa frequência. E se você vibra nessa frequência, você vai atrair o quê? Exatamente situações que te levam a essa situação. Então percebam, o medo ele pode atrair, porque é algo que eu vibro, então eu não estou fazendo um movimento de precaução. Eu estou procurando fugir de uma situação desesperadora para mim, desesperadora para quem vive essa situação e tentando, evidentemente, naquele momento me precaver, mas eu não consigo fazer diferente. Então, o que nós precisamos em situações como essas? Muita calma, muita atenção, de termos sim desenvolver nesse momento confiança, entendimento, buscar ajuda. Busque ajuda de alguém, de um profissional. Então, às vezes não é alguém, não pode ser qualquer pessoa. Nem todo mundo está habilitado a poder ajudar as pessoas. Senão fica uma transmissão de senso comum. E tem coisas que não dá para ser tratado ou trabalhado no senso comum. Precisa sim de um acompanhamento profissional. Então busque alguém que seja da sua confiança para que você possa realizar isso. Então quando eu faço e percebo isso nos meus atendimentos, né, justamente com as pessoas, eu percebo que se não houver uma entrega da pessoa com um profissional, o processo não desenvolve. As coisas ficam emperradas. Então eu diria, busque alguém sim da sua confiança. Para trabalhar suas sensações, trabalhar suas emoções, trabalhar seus sentimentos, são coisas distintas, justamente para que você tenha paz e harmonia no seu caminho. E saber que os enfrentamentos que precisamos realizar começa conosco, começa em nós, começa no nosso interior. E é justamente aí que nós precisamos aprender a ter um pouco mais de compreensão sobre a nossa dinâmica. Então, se você eventualmente tem algum medo, alguma sensação de insegurança mediante a experiência que você vive, que você passa, que te remete a alguma insegurança sobre o futuro, alguma coisa nesse sentido, que não te permite viver o seu momento presente de uma forma um pouco mais equilibrada, busque ajuda, esteja atento, manda mensagem aqui para nós, dependendo do que se trata, nós podemos responder para você, alguma coisa que possa te ajudar. Mas tem situações que você vai precisar sim fazer um trabalho, justamente um acompanhamento para poder desenvolver essa dinâmica com você. Então, nesse instante, nós precisamos ter muita segurança sobre nós, para que as experiências sobre a vida efetivamente sejam diferentes com o resultado. Então, não adianta somente viver, precisamos viver com qualidade. E nessa precisamos viver com qualidade, isso é uma construção. Não pode ser apenas uma frase. Então agora eu preciso viver com qualidade. O que é viver com qualidade? O que é viver de uma forma equilibrada? O que é viver de uma forma que seja aproveitada para nós todas as experiências de um jeito que seja muito bom como resultado para o que a gente busca, para o que a gente vive? Então como é que faz isso? Então isso é uma conquista, isso é uma construção. Isso não vem de frase pronta. Isso não vem de uma imposição. Então agora eu vou viver bem. Agora eu vou mudar meu comportamento. Gente, um peixe, ele não consegue perceber
que existe água? Porque ele vive no aquário, nasceu no aquário, vive no aquário e vai morrer no aquário. Ele não sabe. Se você puder perguntar a um peixe, se ele pudesse responder e pudesse entender uma pergunta, e você perguntasse para ele o que é água, muito provavelmente ele diria para você do que você está falando. Porque ele não sabe. Seria a mesma coisa que perguntarmos para o homem da caverna o que é ar. Não saberia, não tinha condições, a mínima condição de poder entender o que é ar. Que é justamente isso que nos mantém vivos. Nós respiramos, a gente sabe disso hoje. Isso é um conhecimento básico. Só que para o homem da caverna não era naquele momento. Então veja o quanto nós precisamos evoluir em termos de conhecimento básico, principalmente sobre nós. Vamos aí, nesse momento, termos um pouco mais de calma, de tranquilidade, sabermos que nada acontece por acaso. Se eventualmente hoje você vive um momento de medo, um momento desafiador, procure nesse momento ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Estude um pouco mais sobre a espiritualidade, estude um pouco mais sobre você, busque conhecer um pouco mais sobre você, busque saber um pouco mais sobre seus recursos, busque saber um pouco mais sobre suas virtudes, seus potenciais, olhe um pouco mais para as coisas que sejam melhor, positivas e assim por diante. A vida ela pode ser extremamente desafiadora para muitas pessoas e para todos em situações diferentes. A situação da vida desafiadora acontece na vida de todo mundo, em momentos diferentes da vida. Pode ser que seja o seu momento, pode ser que você esteja vivendo hoje um momento desafiador. Então eu diria, não desanime, não deixe com que essa experiência vença você. Eu diria, vença a experiência, supere seus limites, supere as suas limitações. Então é assim que nós vamos avançando. Nós vamos olhar o medo, reconheça, o medo está aí. Não afaste o medo. Você não vai conseguir afastar o medo. É como a criança, por exemplo, que tem medo do escuro. O que a criança com medo do escuro ela faz? Ela se encolhe, ela se cobre, ela fecha os olhos, ela não quer ver o escuro. Então ela fecha os olhos, fica no escuro e não quer ver o escuro. Porque a sensação de insegurança, ela é muito grande. Então a criança que busca a cama do pai, cama da mãe, busca uma presença, busca alguém para estar ali com você, ou com ela, né, no caso. Então nesse momento busque sim, mas busque a presença da espiritualidade, a presença da luz, a presença da compreensão. E como é que você vai conseguir isso? Conseguir fazer isso? Vou rezar agora, fazer uma oração, uma prece. Ok, mas você antes de tudo tem que vibrar isto. Não adianta fazer uma prece da boca para fora, senão a prece bate no teto e cai no chão. Se a gente pudesse dizer de uma forma, né, um pouco mais assim, deste jeito. Então, assim, não é uma prece qualquer, uma prece tem que ser uma prece sentida, vibrada, vivida, né? Então você vai sentir o que você está dizendo. Você vai colocar energia no que você está dizendo. Aí perceba a qualidade da tua oração, da tua prece, quando você fizer. Isso vai ajudar muito a superar algumas situações importantes, mas não tenha dúvida que todos nós carecemos de orientação, carecemos de aprendizado, carecemos sim de compreensão para continuarmos seguindo a nossa vida com equilíbrio da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nosso grande e querido amigo de todos os momentos. Esteja conosco com muita luz, nos orientando, nos confortando, nos protegendo, nos orientando para que possamos realmente assim termos discernimento e escolhermos melhor o que nós fazemos com a nossa própria existência. Muita paz. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal. Qualquer informação está aqui. Você vai achar aqui no site, vai achar aqui em algum lugar. Mas caso você precise, www.fraternal.net.br. Até o nosso próximo encontro. Muita paz.